Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui do bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E agora a gente está se dedicando aos conteúdos de Química mais cobrados na segunda fase da Unesp. E na aula de hoje a gente vai falar sobre concentração e as operações com a concentração, visto que esse é um assunto que vem sendo cobrado recorrentemente na prova da Unesp. Se você quiser maiores informações aí sobre todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você encontra maiores informações sobre todo o nosso projeto, o endereço de todas as nossas aulas que são publicadas e disponibilizadas gratuitamente no YouTube, beleza? Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está na segunda fase da Unesp ou que simplesmente quer fazer uma revisão aí sobre o assunto concentração. O que é concentração? Concentração talvez seja um dos assuntos mais importantes, desse tópico inicial aí da físico-química. Por que ele é um dos mais importantes? Porque ele é um dos que tem maior aplicação dentro de um laboratório. E como as provas vestibulares tentam associar o cotidiano de um químico à prova do vestibular, às questões que são cobradas no vestibular, é certeza que alguma coisa relacionada à concentração pode ser cobrado. Concentração, o conceito dela nada mais é do que uma relação entre uma informação acerca do soluto que você está usando e uma informação acerca da solução. Conforme eu mudo a informação do soluto ou a informação da solução, eu entro nos nossos tipos de concentração. E a gente estuda basicamente 4 tipos: a concentração comum, a concentração molar, o título e a concentração em ppm, partes por milhão. O que é a concentração comum? A concentração comum é quando no exercício as informações acerca do soluto estão apresentadas para a gente em massa, e a unidade mais comum de massa é a unidade grama, É a unidade grama, e a informação acerca da solução está em volume, ou seja, essa concentração também é conhecida de concentração em gramas por litro. Ela indica para a gente quantos gramas do soluto estão dissolvidos em um volume, em 1 litro de solução. Não é 1 litro de água, é 1 litro de solução. Lembra na aula que a gente explicou para vocês como é que a gente prepara uma solução? Você coloca a quantidade de soluto dentro de um becker, adiciona uma certa quantidade de água, dissolve esse soluto, depois joga dentro de um balão volumétrico de 1 litro e adiciona água até a marca de 1 litro. Faz a homogeneização e você já tem uma solução na qual você conhece qual é a massa de soluto em 1 litro de solução. Então, concentração comum relaciona a massa do soluto e volume da solução. Diferente da concentração molar, a concentração molar vai relacionar a quantidade de matéria do soluto e volume da solução. Essa é o tipo de concentração conhecido como mol por litro. Olha só, então a informação do soluto agora não estará mais em massa. A grandeza que a gente usa é a quantidade de matéria. Já no título, a gente usa tanto para o soluto como para a solução unidades iguais, que é a unidade em massa. Logo, se eu tenho massa em cima e massa embaixo, essas unidades são canceladas. Então, o título, ele vem sem unidade. E aí, o que a gente faz para dar a real dimensão do valor do título? A gente costuma representar isso em porcentagem. E o título pode ser tanto relação em massa como relação em volume. Mas o mais comum é você encontrar a seguinte informação: tal substância tem 30% em massa. O que significa 30% em massa? Significa que o título dessa solução é igual a 0,3. Ora, se o título de uma solução 30% em massa é 0,3, eu posso dizer para vocês que para eu passar de porcentagem em massa para título, basta eu dividir por 100. E para eu passar de título para porcentagem em massa, basta eu multiplicar por 100. Beleza? Existe um caso extremamente particular, que a gente pode até chamar de título, mas a gente não costuma fazer isso, que é o ppm, partes por milhão. O que significa ppm? Significa uma parte do soluto em 1 milhão de partes da solução.
Como essa é uma grandeza, é uma unidade, é uma concentração bastante específica, a gente também tem uma unidade específica para ela. A gente diz que a unidade do ppm é miligramas por quilogramas. Olha só que interessante, 1 miligrama em 1 quilograma. Porque o que é o quilograma? O quilograma é 1 milhão de miligramas. Então, miligramas por quilogramas nada mais é do que ppm, que é partes por milhão, tá certo? Então eu tenho aqui os 4 tipos de concentração. E o que mais vocês têm dificuldade? Pelo menos quando eu aplico prova, aplico simulado, tento fazer alguma correção ou dou um exercício de fixação em aula. A maior dificuldade dos alunos é conseguir entender os dados que o exercício fornece e entender principalmente o que o exercício quer como resposta. Primeira coisa, você tem que saber converter as unidades. Passar de massa de grama para quilogramas, passar de ml para litros, para centímetros cúbicos, para decímetros cúbicos, para metros cúbicos. Eu imagino que isso seja mais tranquilo para você. Basta que você tenha paciência, tenha calma para fazer essas transformações. Agora, quando o exercício pede para você transformar uma informação em massa de soluto para número de mol do soluto, geralmente os alunos se confundem. Por isso que eu coloquei aqui um destaque para as transformações de unidades. Se você quiser, a massa do soluto foi informada lá no exercício em gramas e você quer transformar ela para número de mol, o que você vai fazer? Você vai pegar essa massa do soluto e você vai dividir pela massa molar. Então você vai pegar a massa que o exercício deu, vai dividir pela massa molar e você vai encontrar o número de mol. Por quê? Normalmente ele fala assim, tem 13 gramas dissolvidos em 300 ml. Qual a concentração em mol por litro? Primeira coisa que tem que fazer, pegar essas 13 gramas e transformar para número de mol. Pegar esses 300 ml e transformar para litro. Uma vez você tendo feito isso, você já descobriu qual é o valor da concentração, beleza? Então, passar de massa para mol, você vai dividir pela massa molar. E se eu quiser fazer o contrário, professor? Tranquilo. Você vai simplesmente multiplicar pela massa molar. Então, pegar o número de mol do soluto e multiplicar pela massa molar, você descobre qual é a massa do soluto em questão no seu exercício, beleza? Agora, uma informação que é extremamente importante, que a Unesp cobra com frequência, é essa aqui. Ele te dá a informação em massa da solução e te pede o volume da solução. E aí a gente costuma confundir demais. Se ele te dá a massa e quer o volume, qual é a grandeza, qual é a informação que relaciona massa de solução e volume de solução? Se você pensou na densidade, você está coberto de razão. Se você quiser então passar a massa da solução para volume de solução, você vai dividir pela densidade que o exercício vai te fornecer. Agora, se você tiver o volume da solução e quer descobrir a massa, você multiplica pela densidade. Essas informações todas vêm da fórmula. Densidade não é igual a massa sobre volume? Ora, se eu quiser a massa, é só eu pegar o volume e multiplicar pela densidade. Se eu quiser a massa, é só eu pegar o volume e multiplicar pela densidade. Agora, se eu tiver a massa e quiser o volume, é só eu dividir pela densidade. E aí, a gente finaliza essa explicação geral sobre as concentrações e os tipos de concentração. Na próxima lousa, eu vou colocar as operações com a concentração e a gente finaliza com exercícios para fixação, beleza? Então eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos com uma lousa nova onde eu coloco um esquema que vai te ajudar a lembrar de todas as operações com a concentração. Então vamos lá, basicamente quais são as operações que a gente tem com a concentração? A gente tem dois grandes grupos. Primeiro grupo, a diluição. A gente pode fazer a diluição de uma solução. E o que é a diluição? A diluição é a diminuição da concentração por adição de solvente. Olha só, diminuição da concentração por adição de solvente. Aqui você tem que lembrar que isso aqui é uma relação inversamente proporcional. Olha lá, inversamente
proporcional. Por que é inversamente proporcional? Porque à medida que você tem uma solução que tem uma concentração X e você adiciona solvente, você está fazendo o volume dela aumentar. Só que você está adicionando apenas solvente. À medida que o volume aumenta, a concentração diminui. Então, se você aumentar o volume, a concentração vai diminuir. Se você fizer o contrário, diminuir o volume, a concentração aumenta. Então, volume e concentração são grandezas inversamente proporcionais. Essa é uma operação extremamente comum dentro de um laboratório. Você imagina que um laboratório ele tem que fazer diversas análises com substâncias em diversas concentrações diferentes. Não tem lógica e não é financeiramente adequado que você tenha um estoque com várias soluções. O que a gente faz? A gente mantém no nosso estoque uma solução mega concentrada e quando a gente precisa utilizar em um laboratório uma solução de concentração menor, a gente calcula qual é o volume que a gente vai precisar dessa solução muito concentrada para a gente poder fazer a diluição. Uma vez que a gente fez a diluição, a gente prepara uma nova solução para a gente poder utilizar dentro da nossa rotina de trabalho em um laboratório. Então, é muito comum você encontrar exercícios que irão falar assim, olha, a concentração inicial é tanto, deseja-se preparar uma solução com concentração de tanto, a partir de uma solução com concentração de X. Pô, peraí, você vai preparar uma solução de concentração tal, a partir de uma concentração, de uma solução com uma outra concentração, o que você vai fazer? Você vai fazer uma diluição. Quem prestou aí a prova da medicina ABC viu, ele deu uma solução de hipoclorito a 5% e pedia para você preparar uma solução de hipoclorito a 1%. Então você tinha uma concentração inicial de 5% e você queria diminuir essa concentração para 1%, e como que você faz isso? Adicionando água. E aí você tem como calcular, sempre numa relação inversamente proporcional. Só a título de exemplo, se eu estiver falando em concentração molar, a concentração molar vezes o volume molar inicial é igual a concentração molar vezes o volume molar final. Olha lá, olha só, concentração molar vezes volume inicial, concentração molar vezes volume final. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Se esse daqui aumenta, esse diminui e vice-versa, beleza? A segunda operação com a concentração, segundo grande grupo, é a mistura de soluções. Porque agora você continua dentro desse mesmo laboratório. A gente tem lá, preparou várias soluções de ácido clorídrico ou de cloreto de sódio ou de hidróxido de sódio. Preparou várias ao longo do dia, precisamos fazer vários testes. Aí chega no final do dia, você não vai guardar várias soluções. Você vai pegar e vai fazer o seguinte, você vai misturar essas soluções. Então a mistura de soluções, ela pode ocorrer de duas formas, sem reação química e com reação química. Quando for sem reação química, o que você tem que pensar? O soluto é o mesmo? Se o soluto for o mesmo, basta você fazer uma média aritmética, uma média ponderada das concentrações, uma média ponderada das concentrações. Olha só que fácil. Então, se a mistura das concentrações. Se a mistura é sem reação e o soluto é o mesmo, basta você tirar uma média ponderada. Eu coloquei 10 ml da concentração X mais 20 ml da concentração Y, vai me dar 30 ml, porque eu estou juntando 20 com 10, da concentração que eu quero descobrir. E aí você tem uma média ponderada. Só a título de exemplo, nós teríamos isso aqui, ó, concentração da solução 1 vezes volume da solução 1 mais concentração da solução 2 vezes volume da solução 2 é igual a concentração final vezes volume final, sendo que o volume final é a soma dos dois volumes. Se eu tivesse 3 soluções, professor, eu colocaria mais M3 vezes V3 e assim sucessivamente. E isso vale para qualquer tipo de concentração. Não precisa só ser concentração molar. Maravilha? Agora, professor, se a mistura de soluções for sem reação, mas os solutos forem diferentes. Exemplo, se eu misturar uma solução de água com sal, uma solução com água com açúcar. O que você tem que pensar? Se o soluto não interage, se não tem reação entre o soluto, o que você vai estar fazendo, na verdade, é uma diluição. Uma solução vai acabar diluindo a outra. Concorda comigo? Porque a água da solução
de glicose dilui a solução de cloreto de sódio. E a água da solução de cloreto de sódio dilui a solução de glicose. E aqui, geralmente eles pedem para que você determine a concentração por íon. Então, se eu tiver íon comum, você só tem que lembrar que tem que somar. Tá certo? A concentração do íon cloro, por exemplo, no cloreto de sódio e a concentração do íon cloro, por exemplo, no hipoclorito, no cloreto de bário, por exemplo. Você tem lá cloreto de sódio, cloreto de lítio e cloreto de potássio. Você vai fazer uma mistura dessas soluções. Você concorda que o potássio com o lítio com o sódio não vão interagir? Não vai ter reação? Mas a concentração do cloro, a concentração do cloreto na solução de cloreto de sódio, cloreto na solução de cloreto de lítio, cloreto na solução de cloreto de potássio, você vai ter que somar. Então é uma operação bastante simples, porém você tem que tomar cuidado. Toda vez que a mistura for de soluções, for sem reação e de solutos diferentes, você vai fazer várias diluições. Depende do número de soluções que você adicionar. Se eu adicionar 3 soluções, eu vou ter que calcular 3 diluições, e a diluição a gente calcula sempre assim. Tá certo? Agora, se a mistura for de soluções e houver uma reação química, se houver uma reação química, fica tranquilo. Você vai estar fazendo nada mais, nada menos do que um cálculo o quê? Um cálculo estequiométrico. Um cálculo estequiométrico, só isso. Só que tem um caso muito particular, que é de mistura de soluções com reação, que a gente chama de titulação. Titulação nada mais é do que um cálculo estequiométrico. Titulação geralmente é uma titulação ácido-base e vai ser o tema da nossa próxima lousa, já com um exercício. Então eu vou colocar um exercício onde a gente vai fazer conversão de unidades, uma diluição e uma titulação, tá certo? A gente vai pôr esse exercício agora na próxima lousa, resolver para finalizar essa nossa aula de revisão sobre concentração e operações com a concentração para a segunda fase da Unesp. Copia essa lousa que eu volto com uma lousa nova. Fala galera, voltamos agora com o exercício para fechar com chave de ouro essa nossa aula de revisão. Olha lá, em um laboratório temos um frasco com HNO3, que é o ácido nítrico, 65% em massa e densidade 1,5 grama por ml. Letra A. Qual é o volume necessário deste ácido para preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro deste mesmo ácido? Então, olha lá, eu tenho no meu estoque uma solução de concentração elevada. Ele está perguntando qual é o volume que eu preciso usar da solução de concentração elevada para poder preparar uma solução de concentração menor, que é uma solução 0,1 mol por litro, tá certo? Esse é o nosso primeiro problema aqui. Então, olha só, eu tenho que primeiro transformar essa concentração de 65% em massa para mol por litro, aí eu vou ter a concentração inicial, a concentração final e o volume final. Ou seja, eu vou trabalhar com uma conversão de unidades de concentração e com uma diluição, tá certo? E na letra B ele está dizendo que na sequência efetuou-se a titulação de 25 ml de uma solução de hidróxido de cálcio, ou seja, uma titulação ácido-base. Eu sei que o hidróxido de cálcio reage com ácido nítrico, então é uma mistura de soluções com reação química, no caso aqui uma titulação. Nesse procedimento foram gastos 20 ml da solução de HNO3 preparada no item anterior. Ele quer saber agora qual é a concentração do hidróxido de cálcio. Então olha só, eu vou pegar no meu estoque o ácido nítrico, vou calcular qual é o volume que eu vou usar dessa solução de ácido nítrico para preparar uma solução 0,1 mol por litro. Vou pegar essa solução 0,1 mol por litro, vou jogar dentro de uma bureta e vou fazer a titulação do meu hidróxido de cálcio. Dependendo do volume gasto aqui na minha bureta, eu tenho concentração e volume conhecido. Aqui no meu Erlenmeyer eu tenho volume conhecido e eu vou descobrir a concentração da minha base, tá certo? Então esse é um procedimento absolutamente comum dentro de um laboratório. Então vamos por partes. O que o exercício quer aqui na nossa letra A? Ele quer que você faça a transformação desta concentração em mol por litro. Então olha só o que você tem. Você tem 65 gramas de HNO3 em 100 gramas de solução.
Porque não é 65%? Então você tem 65 gramas em 100 gramas de solução, tá certo? O que eu quero fazer? Eu quero passar isso para mol por litro. Então eu tenho que transformar essa quantidade em massa de HNO3 para mol e essa quantidade de solução para litros. Tá certo? Eu tenho uma massa de solução, eu quero passar para volume. A gente pode fazer isso de diversas formas, tá? A forma que eu acho adequada de trabalhar é mexendo com as unidades. Então a gente vai fazer a análise dimensional disso aqui, ó. 65 gramas de HNO3, eu tenho isso distribuídos em 100 gramas de solução. 100 gramas de solução. Tá? O que eu quero ter como resposta final? Eu não quero mol por litro, então eu vou transformar primeiro essa massa de HNO3 em mol. E lembra como que eu falei para vocês? Para eu passar de massa para mol, basta eu dividir pela massa molar. Então eu vou dizer aqui, ó, que 1 mol de HNO3, 1 mol de HNO3 equivale a 63 gramas de HNO3. Olha só que mágico, eu tenho massa de HNO3 em cima e massa de HNO3 embaixo. O que a gente consegue fazer com essas unidades? A gente consegue cancelar essas unidades. Sobrou para mim mol de HNO3 em cima. Eu vou agora pegar massa de solução e vou transformar para volume de solução. Lembra o que a gente fazia? Se você tem a massa da solução, vamos lembrar, o que a gente vai usar agora? A gente vai usar a densidade. Então o que a gente vai fazer? Eu sei que 1,5 gramas de solução, olha só, 1,5 gramas de solução equivale a 1 ml de solução. Olha só, de onde eu estou tirando essa informação? Daqui. Isso aqui, ó, não significa 1,5 gramas da solução para cada 1 ml da solução? Olha só o que eu consigo. Ó, eu consigo eliminar a unidade gramas de solução. O que me sobrou? ml de solução. Mas não é o que eu quero mol por litro. O que eu sei? Que 1000 ml de solução equivale a 1 litro de solução. Concorda comigo? E agora eu tenho ml em cima e ml embaixo. Olha só, cancelei tudo. O que sobrou de unidade aqui em cima? Mol de HNO3. O que sobrou de unidade aqui embaixo? Litros de solução. Pronto, já cheguei em mol por litro. Agora basta eu ver qual é a conta que eu tenho que fazer. Aqui no nosso caso vai ser 65 vezes 1,5 vezes 1000 dividido por 100 vezes 63. E aí, o que a gente tem aqui, ó? A gente pode cancelar esses valores aqui, tá certo? A gente vai ter 1,5 vezes 10, isso aqui vai dar 15. Então você tem 65 vezes 15 dividido por 63, tá bom? E esse valor vai dar aproximadamente 15,5 mol por litro de HNO3. Olha só a concentração. Então eu passei de porcentagem em massa para mol por litro. O que eu fiz? Eu fui analisando as unidades aqui, tá certo? Então agora eu já sei que essa solução aqui, ó, 65% em massa, equivale a 15,5 mol por litro. Ou seja, eu tenho a minha concentração inicial. Se eu sei que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, ó, eu tenho a concentração inicial que é 15,5. Eu tenho a concentração final que é 0,1 mol por litro. E eu tenho o volume final que é 200 ml. Agora eu vou descobrir qual é o volume que eu preciso dessa solução. Então o nosso volume inicial vai ser igual a 0,1 vezes 200 dividido por 15,5. Essa conta aqui vai dar um resultado de 1,29 ml. Olha só que interessante. Então, o que vai acontecer? Você vai no teu estoque, você vai pegar esse teu frasco de HNO3 super concentrado, vai tirar 1,29 ml, vai colocar dentro de um recipiente e vai avolumar isso até os 200 ml que você quer preparar. Quando você fizer isso, automaticamente você tem uma solução 0,1 mol por litro. Então, primeira coisa que a gente fez,
transformou a unidade, saímos de gramas, massa de HNO3 por massa de solução para mol por litro. Eu simplesmente peguei isso aqui e fiz o processo de transformação de massa para mol e peguei este valor, transformei de massa para volume. Aqui eu dividi pela massa molar e aqui eu dividi pela densidade, tá certo ou não? E aí ficou bem tranquilo, a gente conseguiu fazer essas conversões. Maravilha? Agora eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já vou resolver o outro pedaço do exercício. Fala galera, voltamos agora já para responder a alternativa à pergunta B, a segunda pergunta que fala sobre a titulação. Então o que a gente tem que saber para fazer uma boa titulação? Primeiro você tem que saber o que é preciso para fazer uma titulação. Aqui a gente tem uma bureta, na bureta vai a solução de concentração conhecida e ao terminar a titulação você conhece o volume. Então concentração e volume são conhecidos dentro da bureta. E no Erlenmeyer vai a solução de concentração desconhecida que você quer determinar e o volume você conhece, porque afinal de contas foi você quem colocou esse volume dentro do Erlenmeyer. Aqui ainda está faltando um detalhe, aqui está faltando o indicador, porque o que acontece? Quando você vai fazer uma titulação ácido-base, você precisa de uma substância que altere de cor, que mude de cor quando você sai de um pH ácido e vai para um pH básico, tá certo? Então o procedimento é muito simples. Aqui dentro eu tenho a minha solução de hidróxido de cálcio e aqui está caindo a minha solução de ácido nítrico. Para cada H+ que cai aqui, neutraliza um OH-. Quando eu neutralizar todos os OH-, o próximo H+ que cair, ele vai cair sozinho e aí ele muda o pH da solução. Ele vai sair de um pH básico e vai lá para um pH ácido. O nosso indicador muda de cor, você já sabe que é o momento de parar a titulação, beleza? Agora, para a gente fazer o exercício, a parte numérica, primeira coisa e mais importante de tudo é você ter a equação devidamente balanceada. Eu sei que eu preciso de 2 mols de HNO3 interagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio. Então eu vou dizer que eu preciso de 2 mol do ácido para 1 mol da base. Olha só que interessante. Você não tem concentração e volume do ácido, então você tem o número de mol gasto do ácido. Você não tem volume e quer descobrir a concentração? Pronto, é só agora a gente colocar essas informações aqui. Eu não estou dizendo que com a concentração e com o volume eu descubro qual é o número de mol de ácido que eu gastei. Basta eu explicar isso aqui. Olha só o que eu costumo colocar. A concentração do ácido vezes o volume do ácido. E aqui eu vou colocar a concentração da base vezes o volume da base. Basta agora que eu faça uma proporção. Ou seja, esta situação está para essa, assim como essa está para essa. O que a gente vai ter de informação aqui? Olha só. Concentração do ácido vezes o volume do ácido vezes 1 vai ser igual 2 vezes a concentração da base vezes o volume da base. Agora é só você substituir com os valores que foram dados no exercício. A concentração do ácido a gente não calculou, a gente não sabe que é 0,1 mol por litro? 0,1. Então aqui a concentração do ácido 0,1. Qual foi o volume de ácido gasto na titulação? O volume gasto é de 20 ml. Então vamos colocar aqui, ó, 20 ml vezes 1 vai ser igual a 2 vezes a concentração da base, é o que você quer descobrir. E qual foi o volume da base que ele gastou? Olha só, ele titulou 25 ml da base. Então aqui a gente tem 25 ml da base. Então olha lá, a concentração da base vai ser igual 0,1 vezes 20, que vai dar 2, dividido por 2 vezes 25, que vai dar 50. Então o que a gente vai ter aqui? Que a concentração da base vai ser igual a 2 dividido por 50, tem 0,004. 4 vezes 50, 200. 0,04 mol por litro. Olha só,
A gente chegou então na concentração da base. E toda vez que o exercício te cobrar uma titulação, a dica do amigo é: monte a expressão, faça o balanceamento, escreva o número de mol do ácido e da base que você está usando, depois transforme esse número de mol em concentração vezes volume. Você geralmente vai ter a concentração e o volume de um, que é o que vai estar dentro da bureta, e você vai ter ou o volume ou a concentração do outro. Basta você fazer a proporcionalidade, ou seja, fazer a regra de 3, e você consegue descobrir aquela informação que está faltando. Tudo bem? Sempre, sempre, sempre isso dá certo em titulação. Basta então que você reconheça a reação, efetue o balanceamento, faça a relação em mol e depois embaixo da relação em mol coloque o que é a relação em mol. A relação em mol é a concentração vezes volume. Ué, você não falou para mim que concentração é igual ao número de mol vezes volume? A concentração molar não é o número de mol vezes o volume? Então o número de mol é a concentração molar vezes o volume. Eu simplesmente estou escrevendo o número de mol embaixo do número de mol. E isso é tão maravilhoso que os volumes você pode usar inclusive em ml, não precisa nem transformar para litro, porque esse volume vai cancelar com esse aqui, essa unidade vai cancelar com essa. Beleza? Tranquilo? Se você chegou até aqui, eu vou dar uma licencinha aqui para que você possa copiar. E se você chegou até aqui, eu te agradeço. Por favor, peço que você clique no botão curtir se você gostou da aula. Se você achou que ela foi boa para você e conhece alguém que vai prestar o Unesp, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, é só deixar um comentário aqui no YouTube ou enviar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas. Na próxima aula a gente vai fazer uma revisão de eletroquímica, beleza? Aguardo cada um de vocês lá e o que eu tenho a dizer agora é beijo, tchau!